No Ensina de hoje, estou recebendo uma pessoa muito especial, Matheus Maia, e eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, mas antes disso, eu gostaria de agradecer aos ouropretanos que estão assistindo o programa Ensina. O Ensina da TV Cultura de Itabira está indo para outras cidades, isso pra gente é muito positivo, pois eu estive nesse final de semana na cidade de Ouro Preto e várias pessoas comentando: Marcos, estou assistindo o Ensina, estou gostando muito. Então assim, com certeza nós estamos levando a cultura itabirana para outras cidades, outros estados e até mesmo para outros países. Isso pra gente é uma honra. E receber o Matheus Maia aqui no Ensina hoje também está sendo uma honra, porque o Matheus tem muito a ver também com a cidade de Ouro Preto, com a cidade de Mariana, né? Pois você é estudante da Universidade Federal de Ouro Preto e é músico autodidata. É fantástico isso, Matheus. Seja bem-vindo ao Ensina. Oh, muito obrigado, Marcos. Também eu fico muito satisfeito de estar participando aqui do programa Em Cena, né? TV Cultura, assim, sempre representando os artistas itabiranos, né? Trazendo pra gente a cultura que ainda está sendo produzida aqui, né? E legal saber que está sendo levado para fora. Ainda bem que são vocês que estão fazendo esse trabalho. Isso é uma honra pra gente, né, de Itabira, né? É gratificante, né? Com E, certeza. Matheus, você, pelo que eu conheço, pelo que eu busquei entender, é autodidata. Como é a sua história? Como você começou a introduzir a música na sua vida? Olha, Marcos, eu diria que eu sou autodidata, sim, porque eu comecei com o instrumento por conta própria, né? Cheguei a estudar um pouco já em Ouro Preto, né, no Conservatório de Música Mestre Vicente Ângelos das Mercedes, que depois não está mais funcionando, né? Mas estive lá de 2011 a 2012, mais ou menos, nesse período assim, aí que eu fui aprender um pouco mais de teoria musical, né? Até então eu tinha aprendido tudo sozinho mesmo. Meu pai também toca violão, é autodidata também, dentro de casa, e eu acabei ganhando violão, e daí eu comecei por conta mesmo, na praça, internet, tocando, assim. Então veio a referência familiar, né? A presença do pai. O seu pai toca violão também, canta também? Como que é? Isso acontece na cozinha da sua casa? Mais ou menos assim. Meu pai ele é um cara mais fechado, né? Então ele sempre toca no quarto dele e tal, mas assim, desde pequeno sempre ouvi o som do instrumento em casa, né? Então, eu não sei se isso pode ter sido influenciado um pouco, né? E acaba que aqui na cidade interiorana, muitas das atividades que a gente faz quando a gente é adolescente é justamente isso, é praça, violão, né? É aquele momento de reunir os amigos, né? De encontrar os amigos, de bater aquele papo. E a viola sempre tá junto, né? Que é gostoso, é prazeroso. E quais são as referências, por exemplo? Seu pai tocava lá no quarto, você ficava ouvindo, você ficava ouvindo, falando assim, ó, que música bacana que meu pai tá tocando. E aí você pegou essa referência. Qual que era a referência do seu pai musical? Olha, todo filho tem aquela coisa do momento que ele procura se afirmar, né, e negar um pouco a família, Ser né? avesso, né? Ser avesso. Então, tipo, na época que eu comecei a tocar, as referências musicais minhas eram muito voltado pro rock, né? Mais voltado pro rock and roll, tipo hardcore, e assim, depois dos 14, 15 anos, muito heavy metal e tal. Então, eu participei muito dessa fase, assim. Só que já mais para os 18 anos, aí comecei a ter mais contato com MPB, e acho que também, tipo, os Mutantes aqui me ajudou, essa linha entre rock e música brasileira ficou mais tênue, né? E eu fui me aprofundando mais nisso depois. E aí que eu fui me aproximar mais desse repertório que tem a ver mais com o meu pai, né? Que sempre gostou de uns sambas também, mas também sempre gostou muito de sertanejo raiz e tal. Seu pai ouvia sertanejo e você foi pro rock e pro pop rock? Como assim? Então, totalmente avesso mesmo, né, a história do seu pai. Mas essa referência é que iniciou todo esse trabalho musical com você. Com Você certeza. hoje toca violão e toca algum outro instrumento? Olha, que eu toco, que eu considero que sim, que o instrumento principal é o violão, né? Eu já brinquei com outros instrumentos, contrabaixo, eu toco às vezes de brincadeira com alguns amigos meus assim, né? E dependendo do que aparecer na minha mão, a gente já tenta fazer alguma coisa, né? Mas com um repertório mesmo, com o instrumento que eu procuro estar praticando sempre é o violão, né? E o canto, né? Matheus, quando você começou a tocar na cena itabirana, na cena cultural itabirana, você lembra onde foi seu primeiro show? Ou onde você conseguiu reunir aquele primeiro públicozinho ali que falou assim, Matheus, tem que continuar, seguir carreira, buscar, consolidar enquanto músico. Você lembra disso? Claro, claro. Nesse período que eu era adolescente ainda, quando eu estava saindo nessa transição daqui para ir morar em Mariana,
eu tinha um pessoal que tocava comigo, né? Até cheguei a ter uma banda que chamava Magicans. E nisso aí a gente participou de um festival aqui até. A gente na época ficou com o terceiro lugar de Em festival de Itabira, esse canção. festival? Isso, aqui em Itabira, né? Aí teve até um prêmio de arranjos e tal. Na época eu tocava com o Fernando, com o João Paulo, com o Thiago Labiapari e com o Rangel também, né? Aí a gente fez muito esse som, mas que a gente começou de brincadeira. E como a gente não conseguia chegar no acordo de um repertório na época, cada um estava interessado mais numa coisa, a gente falou, então vamos fazer nossas músicas, né? Aí acho que foi esse primeiro contato meu, assim, mais nesse sentido, de tocar mesmo. E você hoje tem composição própria, autoral, né? Que você sentou ali, escreveu, estudou. Parece que você é um cara muito dedicado, né? Pelo que você estava me contando. E que você hoje está mostrando ao seu público? Olha, eu tenho algumas músicas autorais, mas a maioria ainda está em desenvolvimento. Tem pelo menos 2 músicas assim que eu já tenho feito a apresentação, né? Quando eu estou tocando, dependendo do público, né? Da receptividade, eu toco essas músicas autorais minhas. Tem outras que ainda estão sendo trabalhadas, que eu ainda estou mexendo. Mas a intenção minha é estar, assim, fazendo cada vez mais música autoral. Ter nascido na terra do Carlos Drummond de Andrade é uma honra. E você acha que isso te dá inspiração para o seu trabalho musical, para a cena cultural da cidade? Olha, eu diria que Drummond é uma referência, com certeza, né? Para o itabirano que gosta de poesia, que gosta de arte, né? Drummond é sempre uma referência, é um poeta que eu gosto muito, acho o trabalho muito interessante, que é muito flexível, né? E apesar de que, como acontece muitas vezes, muitos itabiranos acabam criando uma resistência com ele porque sente que ele é meio que uma coisa obrigatória para o itabirano, mas à medida que, quanto mais eu me afasto do Itabira, quanto mais eu começo a ler e estudar, mais eu percebo que o Drummond, ele não é uma referência, não é só porque ele é itabirano, mas pelo contrário, porque ele é uma referência mundial mesmo, né? É um cara importantíssimo. E essa importância do Drummond, eu acho que é uma inspiração. Pelo menos comigo, eu tenho como uma ferramenta, né, de trabalho e uma ferramenta que a gente pode estar utilizando cada vez mais. Os músicos itabiranos, a cena cultural itabirana percebe a cada dia essa valorização que precisamos ter. Por exemplo, quando vamos para outras cidades, outros estados, até mesmo fora do país, por exemplo, as pessoas comentavam assim: Marcos, você é da terra do Carlos Drummond de Andrade. É fantástico isso, né? E você tem essa essência, principalmente, desse conhecimento, desse reconhecimento também da obra. Eu diria que sim, com certeza. O Drummond, ele é um cara que, sim, é apreciado em todos os lugares, né? Então, quando você vai falar sobre Itabira e se a pessoa não conhece a cidade, se você fala de Drummond, imediatamente a referência é recebida, né? Em todos os meios, assim. É um cara, assim, de importância mundial, assim, e que trouxe uma coisa para o Brasil, assim, que era uma rebeldia poética, né? Ser o poeta do cotidiano, né? Falar da sua aldeia, falar do território, falar das coisas que aconteciam no nosso país. Acho que isso é importante. Você tem no seu trabalho, por exemplo, os compositores que você interpreta, né? Você busca ter esse diagnóstico, por exemplo, assim, de falar a sua verdade, de cantar a sua verdade, ser o Matheus Maia, ou você procura ser comercial? Como que é o Matheus Maia na cena musical? Olha, eu diria que essas duas coisas não são necessariamente excludentes, né? Às vezes, a opção artística que você faz limita um pouco os espaços, né? Mas eu acho que tem espaço para tudo, né? Tudo que for bem feito assim, e se você for trabalhando mesmo com vontade, com humildade, né? E com respeito, você consegue. Eu procuro cantar e tocar aquilo que me toca, de certa maneira, que me emociona. Até porque eu acho que o público percebe se você sente ou não, né, o que você toca. Então, se você faz uma apresentação ali de 3 horas, você tem 3 horas com o público e se você não tiver envolvimento com a música que você está fazendo em nenhum momento, né, então você não passa a verdade. Eu acho que se você fizer isso com apenas de intenção de ser comercial, pode acabar tendo um efeito contrário, né? Bom, sobre essas questões de ser comercial ou não, de falar a verdade, de sentir, né, de expressar aquilo que o músico sempre procura, né, que é mostrar o seu trabalho, ter o reconhecimento do público, a gente pode perceber que o cenário ou a cena mesmo itabirana para a noite, para o entretenimento, vem mudando desse tempo para cá. Você tem tido convites para estar apresentando essa cena cultural itabirana? Olha, para falar a verdade,
a cena musical itabirana meio que me convidou, há uns períodos atrás, ainda esse ano, eu cheguei a estar saindo em alguns bares, fazendo divulgação, mas isso bem no começo do ano, né? E aí eu esqueci, né? Continuei meu trabalho lá em Mariana, Ouro Preto, naquela região. Mas foi no mês passado que eu recebi convite para estar tocando lá aqui em Mariana, ali na Avenida na Mauro Aqui em Ribeiro, Itabira, né? aqui em Itabira. E por ali, aí eu já comecei a ter contato em outras casas, né? Que começaram a me ligar também. E outros músicos, como tipo o Nandi, por exemplo, me viu tocando, se interessou pelo trabalho, me apresentou outras pessoas. Então eu sinto que está assim, se abrindo uma nova perspectiva aqui assim para a música da noite, né? E corrigindo, né? Eu falei a cena cultural e a cena musical itabirana, né? Principalmente essa cena musical noturna, que hoje está acontecendo de uma maneira, eu poderia dizer até de uma efervescência, né? Porque hoje nós temos vários bares, casas de show que está trazendo essa cena musical, a volta, né, dela forte e trazendo oportunidade. Ter o reconhecimento de um puta músico, de um puta cantor como o Nandi, do seu trabalho, o que isso significa para você, Matheus? Pô, eu acho sempre gratificante quando você vê que outras pessoas que também estão no meio musical há bastante tempo estão te dando assim, né, um voto de confiança, te dando uma expressividade e elogiando esse trabalho, né? Sempre bacana. Eu fico bastante feliz de saber, né? Porque uma coisa é o elogio do seu amigo, né? Do seu Agora, família, quando você tem né? elogio de alguém do meio, você sabe assim, estou no caminho certo, né? Porque é alguém do meio falando assim, ó, Matheus, você está tocando bem, você está cantando bem, então assim, te dando aquele apoio, então você fala assim, ó, eu estou buscando e consolidando o meu projeto musical, né? Uhum, sim. Falando aqui de Itabira, né, como eu praticamente estou reestreando na cidade, né? Isso foi muito bacana, achei muito interessante, fiquei muito contente, né? Músicos que já estão aí há muito tempo, né, mostrando essa abertura, né, para estar conversando com gente nova que está chegando, né? Acho isso muito bacana, fantástico. Aí você vê que a música tem esse poder também de unir as pessoas, né? Isso é muito bom. Falando sobre música, essa questão cultural da nossa cidade, da efervescência musical e N outras coisas, nós vamos entrar agora no segundo bloco, mas vamos voltar com o Matheus Maia, que vai tocar pra gente, cantar e mostrar toda a potencialidade musical que ele tem, como diversos outros itabiranos que estão sempre em cena. Trouxe o passe que você pediu. Valeu, cara. O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Sai daqui, cachorro! Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. De volta com Em Cena com Matheus Maia, músico itabirano e que também faz a cena musical de Mariana e Ouro Preto. Matheus, me conta um pouquinho, lá em Mariana, lá em Ouro Preto, você já tocou ou vem tocando lá? Como que acontece a cena musical de lá? Olha, lá está sendo bacana, assim, porque digamos que eu estou meio que
começando ainda nessa coisa de fazer à noite, né? Então, foi agora mesmo, 2015, que realmente resolvi já entrar com esse repertório, assim, e estar fazendo apresentações mesmo. E eu fiquei até meio surpreso, que eu fui, assim, bem recebido, né? E eu comecei a conseguir, assim, fazer uma agenda bacana, né? Tá tocando, assim, com uma certa frequência, né? Tanto em Mariana quanto em Ouro Preto, assim. E tem sido uma experiência bacana. E você vê alguma diferença, por exemplo, você tem essa experiência de fora, né? E quando você vem para Itabira, o que você acha que é necessário para a cidade de Itabira poder ainda valorizar mais essa cena? Ou você acha que Itabira está podendo já ensinar a outros municípios? O que necessita? Olha, eu acho que para o músico, né, a segurança, assim, tal, do firmamento de apresentações, tal, é sempre interessante, né? Então, como o músico é autônomo, ele está sempre sujeito a ter alguns inconvenientes, né, ter alguns problemas, assim. E acho que deveria sim ainda se valorizar mais ainda, né, porque para você estar sobrevivendo de música assim mesmo é bem complicado, né? Mas digamos que assim eu tô meio que em Itabira estreando, né? Então não tem como fazer essa análise. Seria meio pretensioso. Tá bem diplomata, né? Bem diplomata, assim, fazer aquele joguinho de cintura, não querendo entrar em assuntos polêmicos, mas isso é importante também, né? Para que a gente possa ter esse reconhecimento. Por exemplo, você está voltando agora à cena musical itabirana, então comparar Itabira com outros municípios ainda não é possível. Mas quando a gente percebe a efervescência cultural de Mariana e a efervescência cultural de Itabira, nós sabemos, né, que nós itabiranos, precisamos a cada dia mais buscar abraçar os artistas, consolidar a cidade como uma cidade que tem um potencial turístico, nós já sabemos, mas que pode ainda desenvolver muito mais a sua linha, né, de atuação. Então, assim, quando eu entrevisto alguém que já teve uma experiência de fora, eu sempre gosto de fazer essas provocações. Entendi. Até mesmo para pegar, porque eu sempre acho assim, que Itabira pode aprender com Mariana pode aprender com Itabira e por aí vai. São experiências positivas que a gente precisa um passar para o outro para que a cidade possa cada dia desenvolver, né? Isso com certeza, né? Ouro Preto e Mariana, aquela região é muito rica em termo artístico, assim, muitos músicos assim, excelentes, assim, a galera fazendo um trabalho firmeza mesmo, assim, e muita iniciativa, né, dos próprios músicos também, né, de estar fazendo as coisas e, né, interessante sempre que as casas estejam abrindo para os músicos, né, para eles estar fazendo isso, porque a população é carente de música, né, quer música sempre bom ter, né, seja músico voz e violão, sozinho, seja banda, seja diversos formatos, né, e é interessante que tanto a cidade a nível tanto da iniciativa privada quanto a nível do Estado, pública, né? Exatamente, prefeitura, esteja preocupado em estar possibilitando que esse movimento continue acontecendo sempre com direito à dignidade para os músicos, assim, se a gente está sempre conseguindo trabalhar bem, com boas condições, né? E é sempre interessante, né? Você me chamou a atenção numa coisa na sua fala, você falou assim, ó, muitas das coisas também são de iniciativa dos músicos, né, das pessoas que estão na cena cultural. Isso a todo momento acontece, por exemplo, eu estou querendo lançar um novo trabalho, então eu, enquanto músico, vou correr atrás dos meus patrocínios, vou correr atrás do espaço, vou buscar chamar pessoas para agregar valor ao meu trabalho. Isso acontece muito lá, né, nessa região. Sim. Lá é interessante ver que os músicos, eles têm essa coisa de saber que eles são tudo, eles são produtores, eles são músicos, eles que fazem a própria divulgação deles, né? E, claro, lógico, às vezes com a ajuda de outros profissionais também, sim, mas tem essa iniciativa eu acho muito interessante. E uma coisa de coletiva, de um estar ajudando o outro, estar gravando num disco do outro, né? Estar fazendo esse trabalho que é muito interessante. Porque muitas vezes nós, itabiranos, eu sempre falo sobre isso e gosto de debater sobre isso, principalmente com a classe artística itabirana, muitas vezes nós ficamos de braços cruzados, né? Esperando o poder público fazer algo por nós. E nós temos grandes potencialidades de fazer, né, Matheus? Eu acho que essa experiência que você está tendo fora vai somar muito para a cena musical itabirana. Eu espero poder contribuir, né? Assim, eu diria que eu estou
sou uma pessoa que ainda tem que aprender muita coisa ainda, tanto com o movimento que está acontecendo lá em Mariana, Ouro Preto, quanto com aqui também, né? Mas com certeza em tudo que eu puder estar contribuindo, eu acho que é sempre válido, né? E essa coisa de você ter abertura mesmo para estar arriscando as coisas, para estar errando, né? Para não ter medo de se expor, de estar fazendo as coisas. Eu acho que é por aí mesmo o caminho que a gente faz para conseguir as coisas. Lógico que a iniciativa dos músicos é extremamente válida, importantíssimo, porque sem isso aí ia ficar difícil, né? Mas a gente também tem que ter, lógico, a ajuda do poder público para estar fazendo, que não é nenhuma ajuda na verdade, né? Porque a cultura, né, é uma obrigação do poder público tá mantendo isso funcionando, mantendo isso acontecendo, né? Então, é uma via de mão dupla. Está na nossa Constituição. E falando de cultura, eu acho que os nossos telespectadores, as pessoas que estão em casa, vendo o Matheus, vendo esse estilo todo, que você traz uma essência. Quando a gente olha para você assim, a gente percebe assim, ó, Matheus, sabe que as pessoas que falam assim, ó, esse cara é artista, esse cara é músico, você traz isso. Então assim, vamos ouvir uma música, Matheus? Vamos sim, vamos. Vou fazer uma música do Milton Nascimento, que eu gosto muito. Inclusive, uma das coisas que eu tenho tocado bastante, assim, Milton, em Clube da Esquina. Então eu vou tocar aqui Faca Molada, uma música que eu gosto bastante. Agora eu não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora eu não espero mais aquela madrugada. Vai ter de ser, vai ser faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada. Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia. Beber o vinho e renascer na luz de todo dia. A fé, paixão e fé, a fé, faca molada. O chão, o sal da terra, o chão, faca molada. Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia. Beber o vinho e renascer na luz de todo dia. Vai ter de ser, vai ser muito tranquilo. O brilho cego de paixão e fé, faca molada. Show de bola, Matheus. Muito mágico mesmo, tá? Valeu. E eu percebi, assim, que você faz uma leitura, né? Tem uma essência sua. Por exemplo, a música é do Milton, né? Nascimento. Mas tem uma essência sua. Todas as músicas que você pega de grandes compositores, você leva essa essência sua? Eu acho que isso é inevitável. Acho que nesse caso não foi nem muito intencional. Acontece, né? À medida que você vai pegando a música,
você vai tocando ela muitas vezes, então acaba que você vai chegando num jeito seu de tocar. Por exemplo, compositores como o Newton Nascimento, qual o significado dessa cultura mineira, né? Que é tão expressiva, são músicas fortes, com letras assim, que fazem a gente pensar um pouco a nossa essência, pensar um pouco o porquê estamos aqui. O que você sente com esses compositores? Olha, o fato do Milton Nascimento ter essa coisa mineira, né, é uma coisa que muita gente coloca, mas eu acho que ele meio que um pouco inventou Minas também, essa coisa musical, por ele ser mineiro, ser criado em Minas, né? Eu diria que o que eu tenho com a música do Milton é que realmente a música me emociona muito mesmo, as músicas são muito profundas, né? E acho que tem a ver com a minha personalidade isso também, né? Acho que mesmo se eu não fosse mineiro, independente de onde eu fosse, essa música me emociona, me toca por causa dessa profundidade, assim, né? Compositores que você considera assim, consagrados por Matheus Maia, assim, a nível de Brasil, a nível de mundo? Nossa, tem tanta gente. Mas cita alguns aí. Olha, do que eu tenho no meu repertório muito, são compositores tipo mesmo Milton, Gil, né? Eu trabalho também com Chico Buarque, entra aí também outros compositores até do samba, tipo Noel Rosa, aí você vai entrar também Nelson Cavaquinho, né? Zé Quete, tem João do Vale, né, no meio disso aí, tem Caetano Veloso, né, tem o Baden Powell também, que é um cara que eu acho muito bacana. Pessoas expressivas, né, da música, da cena musical brasileira. E Matheus, um sonho, Matheus, enquanto músico, enquanto artista, qual o seu sonho, Matheus? Olha, eu diria que sonho mesmo, a nível individual, né, pensando para mim, o que eu quero na vida, é realmente conseguir ter uma tranquilidade, sabe, de viver de uma maneira que eu acho coerente, assim, que eu acho satisfatória, né, com a música sempre me acompanhando, sempre comigo, tá podendo compor, tá podendo tocar, levar a música como uma parte, assim, da minha vida forte, mas, acima de tudo, viver com tranquilidade, sabe, viver feliz, calmo e sereno. Acho que isso é uma coisa que, hoje em dia, é tipo uma ostentação, é a serenidade mesmo, né? Nesse mundo louco que a gente vive. Sim. E, Matheus, pegando uma outra levada, e eu quero te provocar de novo, por exemplo, você estuda na Universidade Federal de Ouro Preto, na UFOP, e faz o curso de História. História e música, tem alguma coisa a ver? Tem uma levada? Dá pra ter uma pegada? Como que é isso? Olha, eu acho que tem tudo a ver, pelo menos para mim, para a forma como eu encaro música, né? Eu acho que essa abertura para sensibilidade e tal que tem na música, e eu encaro a história também dessa maneira. Ambos têm seu lado racional, né, que você tem que fazer um trabalho intelectual em cima dela, mas eu acho que são processos humanitários mesmo, processos humanos, né? Você trabalhar com a história, você está trabalhando com as pessoas, com o ser humano, né? E com a música eu acho que também é parecido, né? É uma coisa parecida. E na história, eu acho que me chama muita atenção isso de como que as transformações ocorrem, como que os pensamentos e as emoções afetam a vida das pessoas e os interesses, né, também, os jogos de interesse, de poder. E a música, eu acho que é um meio que é, assim, mais direto, às vezes, do que pensando numa história acadêmica, de você tocar diretamente na pessoa. Bom, Matheus, e como a gente estava falando sobre a história, né, o curso de História relacionado com a música, eu queria que você cantasse pra gente, né, e tocasse uma música sua, para contar um pouquinho dessa essência sua, né, para os telespectadores do Encena. É possível? É possível. Então vamos ouvir então uma música de autoria do Matheus. Beleza. Essa música batizei ela de Roda de Fogo. Se joga na roda de fogo e vem cirandar. Se você também busca cura, melhor se juntar.
Então entre na brincadeira, não deixe pra lá. Só quem não tem a alma pura pode se queimar. Aonde o medo não tem mais sentido, aonde o todo também é indivíduo, aonde as sombras não podem alcançar, aonde não tenha mais inimigo e o oposto não seja perigo, e o equilíbrio algo natural. Vem pra ver, vem pra ver um milagre acontecer pra você e pra mim também. Se eu tivesse no teatro, eu ia gritar lá, bravo! Fantástico, Matheus. Foi um prazer receber o Matheus no programa Ensina. Pra gente que gostamos, né, da cultura, gostamos de discutir sobre essa importância de se criar mecanismos para a valorização. Matheus, você está nos ajudando muito, contribuindo nessa discussão. Então, assim, foi um prazer receber você aqui. Igualmente também, foi uma grande satisfação para mim estar aqui. Fico muito feliz que vocês estão dando essa oportunidade aí. Agradecer todo o pessoal da TV Cultura. Muito educada, muito gentil. Valeu. É isso aí, gente. Então o programa Em Cena termina nesse exato momento. E semana que vem voltamos com pessoas de Itabira que estão desenvolvendo essa nossa cena cultural, como o Matheus Maia. Obrigado, Matheus. Nada, eu que agradeço.